A gente começar pelo artigo 144, ele vem trazendo em seu bojo toda a estrutura de segurança pública brasileira. Porém, eu vou me ater à Polícia Federal. A Polícia Federal, muito embora nós tenhamos nossa Polícia Judiciária, que é equivocadamente colocada como a Polícia Investigativa e Judiciária. Hoje nós temos decisões, inclusive, do Supremo fazendo essa diferenciação entre o que é Polícia Investigativa e o que é Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é aquela que cumpre as ordens emanadas pelo Poder Judiciário. A Polícia Investigativa é, sim, aquela que investiga, que busca provas, indícios de autoria e materialidade. Mas a Polícia Federal vai muito mais além disso. Pelo normativo constitucional, a Polícia Federal ela é a nossa polícia de fronteiras, ou seja, ela cuida ou deveria cuidar dos nossos portos, aeroportos e fronteiras secas. Infelizmente, hoje nós temos uma dificuldade imensa, né, de fazer esse trabalho, tendo em vista o baixo efetivo e tendo em vista a colocação como secundária ou terciária ou quaternária até da atuação em portos, aeroportos e fronteiras secas no país. E a gente sabe que isso causa extremo prejuízo para o país. Nossas fronteiras hoje estão praticamente abertas, a não ser em grandes eventos, quando um grande contingente de policiais e militares são deslocados e fazem especificamente aquele trabalho. Para além disso, nós temos o controle de químicos, o controle de armas, o controle de segurança privada. Toda essa gama de atribuições está na competência constitucional da Polícia Federal. Diante dessa colocação, e por que eu faço essa colocação? Só para a gente ter uma ideia, nós fizemos uma greve, nós policiais federais, agentes, escrivães e papiloscopistas, fizemos uma greve muito dura em 2012, uma greve de 72 dias, uma greve por melhorias e modernização da segurança pública. O efeito dessa greve, um dos efeitos nefastos dessa greve para a população brasileira foi o desmonte das DEPATs. As DEPATs, elas trabalhavam e trabalham no combate ao novo cangaço, aqueles assaltos a banco, os problemas com os correios e etc. À época, nós tínhamos um combate efetivo, inclusive saindo matérias no jornal de combate no Maranhão e morte de 8 novos cangaceiros e etc. E foi feito um desmonte. Hoje nós chegamos a índices de 100, 120 e não estão só fazendo em cidades pequenas, estão fazendo em Campinas, contra empresas de segurança privada. Então nós vemos que esse conflito que foi colocado até como supostamente benéfico, em nada é benéfico para a sociedade. Nós temos que ter as atribuições de cada cargo e de cada órgão delimitadas. E aí eu já abro para a gente sair um pouquinho da Constituição Federal e mergulhar um pouquinho no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal brasileiro está claro, Dominus Litis, Ministério Público. E aí não há que se fazer confusão entre investigação e o processo penal. A investigação, ela tem por base e por foco buscar indícios de autoria e materialidade. E para isso é importante, e no mundo inteiro nós temos, aliás, no mundo inteiro, e nas melhores polícias do mundo, para me corrigir, nós temos a necessidade da multidisciplinariedade, principalmente com a evolução do crime. E por que a gente coloca isso de maneira bem clara? Porque, por exemplo, nos crimes cibernéticos, o que um bacharel em direito vai auxiliar na investigação de crimes cibernéticos? Em pedofilia. Se você não tiver um excelente bacharel em tecnologia da informação, um hacker, você não vai conseguir investigar aquele crime. Na pesquisa que o professor Bruno apresentou, que até citou a polifonia organizacional, as fontes de informação que motivaram a abertura de inquérito no Brasil, a Polícia Federal só é responsável por 0,92%. É um índice muito abaixo daquilo que a sociedade espera. Por quê? Porque não é valorizada a multidisciplinariedade. Crimes econômicos, financeiros e tributários, se você não tiver na sua base de investigação, de busca de indícios de autoria e materialidade, excelentes contadores, excelentes
bacharéis em economia, administração de empresas, você não vai conseguir buscar a complexidade no todo daqueles crimes cometidos. Hoje você trouxe para dentro da investigação uma situação muito delicada. Você está trazendo ou adiantando uma fase processual. Eu sou escrivão de polícia. Então nós trouxemos para dentro da investigação no Brasil termos que são específicos do cartório da justiça. Então nós temos conclusão juntada, nós temos termos específicos do cartório que não deveriam ser razão de ser da investigação. Nas melhores polícias do mundo, o policial faz o relatório de investigação, entrega ou ao juiz de instrução ou ao Ministério Público. E eles vão falar se há necessidade de mais provas, mais indícios de autoria e materialidade ou não naquilo ali. E aí não há que se falar em cargos, há que se falar em investigação. Aqui nós estamos discutindo modelos. O modelo brasileiro, como eu disse ontem, parafraseando Gilmar Mendes, é uma jabuticaba. Só existe no Brasil. E é uma jabuticaba amarga. Porque se fosse da docinha, todo mundo ia estar satisfeito e os índices de efetividade estariam altos. Infelizmente não é isso que mostra os nossos índices, não é isso que mostra a rua, não é isso que mostra o dia a dia. Então, nós temos índices pífios de efetividade. E também na Polícia Federal. O nosso feijão com arroz não é um feijão com arroz efetivo. O nosso arroz queima mais do que sai branquinho. O nosso feijão geralmente não está bem cozido. E o nosso ovo geralmente não está frito da maneira adequada. Então nós temos um índice, de acordo com o CNMP, pesquisa CNMP 2013, um índice de 4% de efetividade. Esse índice não é um índice compatível com as necessidades da sociedade brasileira. E aí nós temos, como já foi falado, dois modelos. O modelo do juizado de instrução e o modelo anglo-saxão. E o juizado de instrução, muito embora tenha sido abandonado ou vem sendo mitigado na Europa continental, ele ainda é aplicado. E aplicado com índices de efetividade muito maiores do que os índices de efetividade do Brasil. Então eu ouvi ontem duas falas de um policial militar e de um perito, falando que aqui no fórum nós temos que deixar de lado as nossas vaidades e deixar de lado o corporativismo. Vamos deixar de lado e vamos discutir os modelos. Qual o melhor modelo de segurança pública para o Brasil? E dentro desse debate, nós estamos com o CPP na Câmara dos Deputados, em discussão. Para quem não viu os debates travados lá, vários teóricos e estudiosos em segurança pública colocam como um atraso o modelo investigativo proposto no novo CPP, que burocratiza mais ainda, judicializa mais ainda, ou prejudicializa mais ainda a investigação. Você burocratiza mais ainda, tira policiais que deveriam estar investigando, que deveriam estar buscando indícios de autoria e materialidade e coloca eles para a burocracia. Hoje nós temos 30% em média da Polícia Militar fazendo serviços de atividade meio e não atividade fim, que é investigativa. Isso na Polícia Federal nós temos, aliás, o Brasil também é um país em que na polícia nós temos um número grande de cargos, né? Na Polícia Federal especificamente 5 cargos. Nenhuma das polícias mais efetivas do mundo tem esse número grande de cargos. E o meu cargo, que é o cargo de escrivão de Polícia Federal, é um cargo que deveria muito ter sido reaproveitado. O cargo de escrivão de Polícia Federal era necessário antes da Constituição de 88, e falo até um pouco antes. Por quê? Porque era aquela pessoa que tinha o curso de datilografia, que sabia datilografar, não era nem digitar, datilografar bem, e que os outros não sabiam. Por isso ele era importante. Hoje ele é uma pessoa que confecciona a burocracia, os termos jurídicos que foram jogados para dentro da investigação, e você pede uma gama de policiais que poderiam estar investigando, poderiam estar buscando indícios de autoria e materialidade para
jogar eles na burocracia. Hoje, em torno de 2.000 policiais federais estão jogados na burocracia. Só escrivães. Isso sem contar os desvios de função. Agentes, papiloscopistas, peritos e delegados que também se dedicam à burocracia e não se dedicam à atividade fim, que é a atividade fim de investigar. Então a gente tem que buscar, e buscamos soluções nesses debates na Câmara dos Deputados para dar maior eficiência. E 60, 70% das pessoas que se apresentaram lá colocaram que nós temos que mudar o modelo, temos que desburocratizar, temos que acabar com certas figuras existentes no inquérito policial. Olha, alguns até colocam claramente que o inquérito policial pode permanecer com o nome inquérito policial, mas tem que ser terminantemente mudado, desburocratizado e buscado tirar esses policiais da burocracia para jogar eles na investigação e dar uma prestação de serviço adequada à sociedade brasileira. Na parte processual penal propriamente dita, do processo penal propriamente dito, eu vi algumas discussões que foram interessantes. A discussão da busca de uma equiparação com a Corte Constitucional Alemã, em que eles mantêm a ampla defesa, mas eles limitam o número de recursos infraconstitucionais num processo e constitucionais. Você continua com a gama de recursos que você tem, mas em cada que vira um processo penal, você teria um limite de recursos infraconstitucionais e um recurso constitucional apenas a propor. Isso daria maior celeridade pós-processo e daria uma sensação de punição ou de eficiência para toda a sociedade brasileira. Para além disso, eu gostaria de tocar num assunto que são as audiências, que é um assunto muito complicado e que vem tendo um debate muito grande, que são as audiências de custódia. Essas audiências de custódia, elas vêm para trazer e com a finalidade de diminuir o número de prisões provisórias e, para além disso, apresentar o juízo de maneira imediata para que o juízo trate e resolva aqueles problemas, ou aquele crime, ou pelo menos dê as primeiras resoluções acerca daquele crime. Nós vemos isso como um passo para a melhoria da segurança pública, sim, muito embora tenhamos vários problemas de ordem técnica para a aplicabilidade da audiência. Nós temos alguns estados no Brasil que são muito grandes, em que o Ministério Público e a Justiça são responsáveis por 3, 4, 5 comarcas, e aí você não vai ter o juiz. E o juizado de instrução, a audiência de custódia, ela vem justamente para dar eficiência. Então, se você tem que deslocar o policial 300, 400 quilômetros para ir à frente do juiz, você também não vai resolver o problema. Como hoje nós temos nos TCOs, que é outra solução, que seria o ciclo completo de polícia para todos os policiais. Seria uma solução muito boa, que todas as polícias tivessem o ciclo completo. E aí, por que eu afirmo que o ciclo completo é uma solução para a investigação brasileira? O ciclo completo, gente, nada mais é do que aquilo que a gente vê em filme americano, em filme europeu. O policial bone collector, colecionador de ossos. Quem inicia a investigação vai até o final da investigação. Isso por quê? Porque as provas no crime são perecíveis. À medida que você muda os investigadores 5, 6, 10, 20 vezes, você tem um perecimento de provas. E você tem um perecimento do conhecimento acerca daquela investigação. O papel, ele não relata o que realmente aconteceu, ele não tem as emoções e ele não tem todos os dados empíricos de uma investigação. Então, o ciclo completo, por exemplo, que traz o TCO, aliás, o TCO para mim nem é ciclo completo, o TCO para mim é mero relato de um fato e apresentado direto à justiça, nos crimes de pequeno potencial ofensivo. Mas o ciclo completo de polícia nada mais é do que você dar maior abrangência para que vários policiais, dentro das suas especialidades, investiguem os crimes. Hoje você tem um funil na investigação brasileira.
com essa proposital mistura entre o que é investigação e o que é direito, o que deve ser subordinado ao bacharelado em direito, o que ocorre? Você cria um funil em que um só cargo tem que reter mais de 10 mil investigações. Nos outros países em que tem o ciclo completo dentro da sua especialidade, cada um busca indícios de autoria e materialidade. Exemplo claro disso é que se o Brasil adotasse o modelo de ciclo completo por especialidade que existe na área federal norte-americana, os crimes, por exemplo, de meio ambientais, investigados pelo IBAMA e pelo Chico Mendes, iriam direto, porque eles são os especialistas na área, iriam direto para o Ministério Público. Assim como os da Receita Federal iriam direto, se nós tivéssemos o modelo americano. Os da Receita Federal iriam direto para o Ministério Público, e assim sucessivamente, cada um dentro da sua especialidade. Na Polícia Federal, nós teríamos a área de crimes econômicos financeiros, com possibilidade de um policial como diz o americano, com pin knowledge e leadership, se ele tem as duas, se ele tem um conhecimento e ele é líder daquele grupo, ele poderia buscar ser chefe dos crimes financeiros e tributários da metade para cima da carreira dele. Por fim, eu gostaria só de colocar uma situação que é muito colocada e que o professor colocou, que ele não atiraria no pianista. Acho que ninguém atiraria no pianista, porque o pianista é o responsável pela execução, mas que nós temos urgentemente que trocar a partitura e a paleta. Nós temos que evoluir no nosso modelo de investigação. No Brasil existe um estudo do IPEA que coloca que em 2023 nós teremos uma segurança pública, se nada mudar, muito parecido com, aliás, uma falta de segurança pública muito parecida com a Colômbia na década de 80. Espero que os nossos gestores e os nossos políticos não deixem nós chegarmos a esse ponto. Todos nós temos família, todos nós somos seres humanos, todos nós queremos o melhor para a segurança pública brasileira, o melhor para o país. Obrigado pela possibilidade dessa participação, estamos abertos aí a questionamentos e perguntas. É um prazer estar aqui com vocês.